Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou responder a tag dos 50%, falando um pouco das leituras que eu fiz do começo do ano até o final do mês de junho. E essa é uma tag bastante conhecida por aqui e são 15 perguntas sobre essas leituras. Eu vou responder todas elas conforme eu conseguir. Eu preparei aqui já minha cola, né? Como sempre, eu fico com o meu computador na minha frente, aí eu faço as minhas anotações aqui e vou olhando, vou conferindo enquanto gravo aqui para vocês. E, bom, o que eu queria começar falando? Janeiro até aqui foi um mês muito bom de leituras. Eu li obras maravilhosas, algumas delas no Clube Labaredas, que é o clube que eu medio. Inclusive já temos programação do Labaredas para o próximo semestre. Eu coloquei aqui na comunidade do YouTube a arte com a programação. Eu vou fazer um vídeo em breve comentando um pouco sobre as leituras que faremos. E, inclusive, uma delas, a gente vai começar a semana que vem, que é as meninas da Lígia Fagundes Telles, continuando no nosso projetinho Leia Lígia, que é especial para assinantes. Mas, além das leituras da Lígia, tem outras leituras que são de outros autores e abertas e gratuitas. Quem quiser vir ler com Labaredas, fiquem super à vontade. Tem link aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link para Labaredas e qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Bom, como eu estava falando, então, fiz leituras muito boas do começo do ano até aqui. E obras interessantes chegaram até mim, das parcerias, presentes de amigos. Quero dizer para vocês também que eu acho que eu tenho me entendido bastante como leitora e tenho acertado nas escolhas, sabe? E às vezes se uma leitura não tá indo bem, eu deixo para um outro momento, tenho feito bastante isso. E tudo isso tem me ajudado a fazer leituras boas que estão de acordo com um determinado momento que eu tô vivendo. Às vezes eu fico dias sem ler muita coisa também, mais coisas para os meus estudos, para os meus trabalhos e projetos. A primeira pergunta, então, é sobre o melhor livro que eu li até agora, do começo do ano até aqui. E eu separei alguns livros que eu li que foram os melhores pra mim, porque eu não consegui separar só um. Então eu acabei separando 4 livros e mais uma HQ pra falar pra vocês. O primeiro deles é O Som do Rugido da Onça, que foi uma leitura que fizemos no Clube Labaredas. Com certeza foi uma das melhores leituras do ano, um livro que me emocionou muito, um livro que me tocou, que traz uma versão muito interessante, literária, sabe? Para parte da história do Brasil. E eu fiz um vídeo já comentando sobre esse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês se quiserem conferir. Mas com certeza essa foi uma das melhores leituras que eu fiz do começo do ano até aqui. Autora nacional Micheline Verunsky, que inclusive está lançando agora um novo romance que é Caminhando Entre os Mortos. Está na minha filinha aqui de leituras. Outro livro, que foi um dos melhores que eu li do começo do ano até aqui, foi o Stoner, do John Williams. O Stoner foi uma leitura, assim, encantadora. Eu devorei esse livro, eu li em 2 dias, né? 2 dias, máximo 3, não lembro mais. E eu já falei sobre ele aqui num vídeo de leituras do mês. E, nossa, eu fiquei muito impressionada com Stoner, foi sem palavras, sabe? Então, se puderem ler Stoner, leiam. Eu sei que vai sair uma edição nova esse ano desse livro, se não me engano, pela Arte e Letra. Então, se preparem para fazer essa leitura, porque que livro belo, que livro gostoso de ler. Seguindo essa vibe de literatura dos Estados Unidos, que eu tenho gostado muito, eu li também As Vinhas da Ira, em janeiro ainda. Ai, As Vinhas da Ira, que livro maravilhoso. Se tornou um dos livros favoritos da minha vida. E não podia não estar nessa lista dos melhores livros que eu li do começo do ano até aqui. E um livro crítico, um livro cheio de sentimento, uma escrita primorosa. Não sei definir para vocês, mas quem leu sabe, né? E quem não leu, façam esse favor de colocar esse livro nas suas listas de leituras, porque vale muito a pena. Outro livro, então, desses 4 que eu falei para vocês que eu ia citar, foi esse, o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Nossa, Ciranda de Pedra me conquistou muito, eu ainda não tinha lido esse livro da Lígia, e eu li então com o grupinho do Leia Lígia.
e me impressionou, sabe? Eu amo a Lígia e Cirano de Pedra, sendo o primeiro romance dela, é uma obra muito bonita, não à toa, né, que tem conquistado gerações de leitores, e também é um livro que tem resenha aqui no canal. Aliás, quase todos têm, né? Menos Stoner, mas para esses três já tem resenha aqui no canal. O Som do Rugido, As Vinhas da Ira e o Cirano de Pedra. Todos têm resenha já aqui no canal. E aí o Stoner ainda não tem. E eu escolhi também um quadrinho que eu li esse ano e que eu amei muito, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Eu tô apaixonada pelo Marcelo de Salete. Eu comecei já a ler o Mukanda Teodora, que é outro quadrinho que ele lançou recentemente. E eu li Cumbi também esse ano. E o Angola Janga foi, assim, uma leitura impressionante para mim, que vai contar a história do Quilombo de Palmares. E, enfim, coloque na lista aí também. É um quadrinho que merece ser conhecido, uma obra belíssima. Então essas, para mim, foram as melhores leituras do começo do ano até aqui. Apesar de que vocês vão ver que eu vou falar de outros livros aqui que, olha, maravilhosos também. A pergunta número 2 é a melhor continuação que você leu até agora. E a melhor continuação que eu terminei de ler em 2023, porque eu comecei lá no ano passado ainda, foi o volume 2 dos Diários da Virginia Woolf. Não poderia ser outro. Esse livro é magnífico. Reúne então os diários da Virginia dos anos de 1919 a 1923, publicados pela editora Nós. Eu tô ansiosa para ler o volume 3, porque é maravilhoso. Se não me engano, serão 5 volumes ao todo com a obra de diários dessa escritora. Incrível. A pergunta número 3 é melhor leitura de livro lançamento desse ano. E eu separei este, que é o Ninguém Quis Ver, da Bruna Bitrano, que são poemas. E eu acabei de ler esse livro, faz uma semana mais ou menos que eu terminei, e ainda tô pegando ele para reler alguns poemas. E tá lindo, tá muito, muito bom esse livro da Bruna Bitrano. Eu acho que é o melhor da nossa poesia contemporânea. E fica essa recomendação, um livro de poemas maravilhoso. Lançamento de 2023. A pergunta número 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sabia o que responder para essa pergunta, mas assim, o que me veio em mente foi o livro Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, que vai ser lançado ali por outubro, novembro, que eu acho que é um livro que eu tô aguardando e outros leitores da Socorro também estão aguardando. Então, vou citar o Oração para Desaparecer, que não tem capa ainda, eu acho, não tem capa divulgada, mas eu estou muito curiosa por esse livro. Já vi a Socorro falando sobre ele e acho que vai ser uma leitura maravilhosa, mais um romance incrível dessa escritora. A pergunta número 5 é o livro que mais se decepcionou nesse ano. Eu não sei se eu tive uma grande decepção com as leituras desse ano, mas assim, um livro que eu esperava que me agradasse mais foi O Copo Vazio, que eu comecei a ler em dezembro, terminei começo de janeiro. Foi o primeiro livro que eu terminei esse ano, O Copo Vazio, da Natália Timmerman, que era o último livro do ciclo 2022 do Labaredas. E foi um livro que eu elaborei discussões maravilhosas junto com o grupo de leitura, junto com o clube, mas que me decepcionou em alguma medida, sabe? Eu acho que eu esperava algo mais, algo diferente, sabe? Não sei, mas algumas coisas no Copo Vazio eu não gostei muito, eu acho que foi um livro que me decepcionou. Número 6 é o livro que mais te surpreendeu nesse ano, e eu vou citar 2 livros que me surpreenderam muito, que foram O Quarto Alemão, da Carla Maliandi, que é uma autora argentina, e esse livro foi publicado pela editora Moinhos. E eu li esse livro no mês passado e que leitura maravilhosa. Eu já comentei sobre ele no vídeo de leituras do mês de junho e fiz uma resenha lá pro Instagram. Vão lá ler o meu texto sobre o Quarto Alemão. Eu amei esse livro, achei uma experiência deliciosa de leitura, me deu medo, me empolgou. É um livro para devorar, tem um final interessantíssimo, então super dica do Quarto Alemão, como um livro que me surpreendeu. E eu vou citar um segundo, que não deveria ser surpresa nenhuma, né? As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Mas assim, eu fazia um tempo já que eu queria ler essa autora, então eu comecei lendo por esse. E é um livro de ensaios, textos que ela escreveu ao longo dos anos. E eu me impressionei muito, principalmente com o ensaio As Pequenas Virtudes, que é um ensaio magnífico,
E eu já tenho 3 outros livros dela aqui na fila para ler. E em breve eu vou continuar com as minhas leituras da Natália. Então, fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz, sabe, de ter realmente gostado dessa autora tanto quanto eu esperava. A pergunta número 7 é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E eu vou citar 2, tá? E 2 autores homens, tá? O primeiro, o Domenico Startone, com Laços, que eu li esse ano, então conheci Startone esse ano. E me apaixonei por esse livro, esse romance, ele é redondíssimo. Eu achei, assim, uma experiência de leitura magnífica. Gostei muito mesmo do livro do Domenico Startone. Essa capa tá linda também, né? Pela editora Todavia. E tô empolgada em continuar lendo o Domenico Startone. Eu sei que esse é um dos melhores livros dele e agora eu não sei qual vai ser o próximo, mas eu gostei muito desse Laços. Eu tô adorando ler os italianos, né? E as italianas, vocês já sabem disso. E outro autor é o Alberto Mengel, que eu me apaixonei pelo Encaixotando Minha Biblioteca, que é uma elegia e 10 digressões. É um autor magnífico no sentido de que ele fala com tanta paixão sobre os livros, sobre o conhecimento, e isso tudo me deixa muito impressionada, porque eu me identifico muito com ele. Em algum momento aqui ele escreveu, não lembro se foi citando outro autor ou se foi ele mesmo, no meio de tantas ideias, né? Mas tem uma que ficou muito em mim, que é que a vida vale a pena ser vivida pra gente conseguir ler muitos livros e quem sabe escrever alguns, sabe? E eu penso muito nisso, que vale a pena viver, que eu possa viver muitos anos ainda para ler muitos livros e quem sabe escrever alguns. E porque livros, porque conhecimento, é tudo que me impressiona. E ler um autor que gosta tanto de livros quanto eu, sabe? Que não tem medo, inclusive, de acumular livros. Eu fiquei muito, muito feliz de encontrar com o Mangue. Tanto que eu já tô lendo um outro livro dele aqui, que é A Biblioteca à Noite, tá? Como eu já continuei minhas leituras de Mangue, eu queria mostrar pra vocês esse outro dele que eu tô lendo já, porque quero ler as obras dele, tá decidido. A pergunta número 8 é: livro mais diferente que leu até agora? E eu vou citar O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, que eu li no grupinho de leitura do meu amigo Janiel Alves, que é o Leituras Homéricas. Ele tem esse grupo maravilhoso, que ele conduz de uma forma linda. O Jânio é um professor de literatura maravilhoso, além de ser professor de inglês, tá? E esse livro, então, eu li no grupinho dele e que experiência! Eu já falei sobre esse livro aqui, eu acho, num vídeo de leitura do mês. Mas foi um livro muito diferente, em que as peças foram se encaixando e que valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena aquele sentimento de ansiedade que eu fiquei com o primeiro capítulo, por exemplo, em que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas eu fui confiando, sabe, nessa leitura, confiando nesse autor, confiando nesses personagens, conseguindo, como é que eu posso dizer, entender, né, esse primeiro personagem que é uma espécie de narrador do primeiro capítulo. E foi incrível a experiência, foi um dos livros mais diferentes que eu li na minha vida e eu amei muito. A pergunta número 9 é: seu personagem favorito mais recente? E eu citei 3 de novo, porque não tô me controlando, né? Um personagem favorito mais recente, então, é a Inê, do Som do Rugido da Onça, tá? Então, é uma personagem que se tornou uma personagem favorita da minha vida, essa menina. Outro personagem que se tornou favorito na minha vida, Piranesi, que é o Piranesi desse livro, que se chama Piranesi, da Susanna Clarke. E foi uma leitura maravilhosa que eu fiz nesse primeiro semestre também. Então, jeitinhos de trazer, né, as leituras maravilhosas que eu fiz. Fiquei muito impressionada, muito encantada por Piranesi, de verdade. E Orlando, um personagem dos mais maravilhosos da literatura, pro meu gosto, que a Virginia Woolf explora tão bem nesse livro, de uma forma irônica, bem-humorada, satírica. Então, é um livro incrível, um livro divertido, que foi lido no Labaredas no mês de junho. Foi uma releitura que eu amei fazer com o Labaredas, comentei cada capítulo, tem áudios lá no grupo em que eu comento cada capítulo.
E, inclusive, vou dar um curso sobre Orlando, da Virgínia, agora no mês de julho, em 2 encontros. E vou falar sobre a Virginia Woolf, sobre a obra Orlando e sobre o tempo da Virgínia e o tempo dessa obra. Então, vou fazer algumas conexões entre história e literatura. E quem quiser, quem se interessar, vai ter link aqui na descrição para vocês, certo? Vão lá, se inscrevam, aproveitem, tá bem legal o curso e tá um preço bem acessível também. A pergunta número 10 é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E, bom, eu vou citar O Som do Rugido da Onça, que foi um livro que me fez chorar muito. De verdade, assim, eu fiquei desesperada com alguns trechos dessa história e quem leu vai entender por quê. Se quiserem saber mais por quê, vão lá na resenha do Som do Rugido. E outro livro que me fez chorar também foi As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Que livro maravilhoso! O final é primoroso também, outro livro com um final incrível. E esse livro me fez chorar, esse livro me emocionou muito. Então, vou citar esses 2 livros que me fizeram chorar. A pergunta número 11 é um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Um livro que me deixou feliz foi o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que tá aqui nessa minha coleção, que tá aqui nessa minha edição crítica. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui de uma outra capa para vocês. Mas o Antes do Baile Verde é um livro que me deixou muito feliz de reler ele pela 3ª vez com o Clube Labaredas, pela 2ª no Clube Labaredas, né? E pela 3ª vez na minha vida. Então, me alegra muito ler os contos da Lígia, eles são impressionantes. E fica essa super dica de um livro que pode trazer alguma alegria também, além de muitas inquietações. Pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Bom, eu não sei se eu li muitas adaptações de filmes, de livros em filmes. Eu vou citar um filme sobre o James Baldwin, que se chama Meeting the Man, James Baldwin in Paris. Eu gostei muito desse filme, dessa obra, que me fez me gostar ainda mais do James Baldwin, que é um autor que eu tô devendo a leitura ainda. Eu tenho O Quarto de Giovanni separado aqui para ler há um bom tempo. Desde que eu assisti esse filme, eu separei o livro, ainda não consegui começar, mas eu preciso priorizar essa leitura. E o formato desse filme é documental, a gente passa muita raiva junto com o James Baldwin, com relação à forma como que o diretor queria conduzir o documentário, mas é muito legal também como o James Baldwin vai questionando, vai interrogando, sabe, vai mostrando as coisas como elas realmente são. As estruturas racistas, principalmente de violência com as pessoas negras. E, enfim, é um filme que me tocou muito e que tem a ver com esse mundo literário e com um autor que me chama muita atenção e que eu vou me dedicar em algum momento. A pergunta número 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita em vídeo. No Instagram tem 2 resenhas que eu gostei muito de fazer, que foi das Vinhas da Ira e das Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Então eu acho que as minhas resenhas preferidas do ano lá no Instagram são das Vinhas da Ira e das Margens e o Ditado. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, para vocês lerem. Salvem, depois comentem lá, me digam se vocês foram ler essas resenhas aqui pelo YouTube, por favor, para eu saber. E aqui do YouTube, eu acho que a minha resenha preferida do ano é sobre o livro Piranesi, da Susanna Clarke, que eu também vou deixar aqui para vocês o link na descrição, que foi uma resenha que eu amei gravar, foi um livro que eu amei ler, enfim, experiências perfeitas e resenhas que me deixam feliz. A pergunta número 14 é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano, e eu vou citar o livro que eu ganhei da Tami, Escrever é Muito Perigoso, da Olga Tokarczuk. Essa capa, essa edição tá muito linda, então eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu ganhei esse ano e tive que mostrar ele então para vocês. Esses livros da Olga. A Olga é uma autora que eu amo por causa Sobre os Ossos dos Mortos. E agora, isso aqui já está separadinho para ler, já escolhi até um marcador de borboletinha, já tá aqui no meio, porque vai ser lido em breve. Ganhadora do Nobel de Literatura, né? A Olga, vocês devem saber.
A pergunta número 15 é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu tenho uma pilha de livros que eu quero ler, que são as próximas leituras, e eu vou citar então para vocês o primeiro deles, que é O Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, que vamos ler no mês de agosto no Labaredas. Estou muito ansiosa, é um livro que eu li na adolescência. Érico Veríssimo é um autor que eu li muito na minha vida, principalmente da infância ali e adolescência, na passagem da infância para adolescência e adolescência. Então, vai ser uma alegria ler esse livro no Labaredas. Eu tô muito, muito animada. E Caminhos Cruzados é um livro que eu vou ler com certeza, então, no próximo semestre. Outro livro que eu quero muito ler até o final do ano é esse da Susanna Clarke, o Jonathan Strange and Mr. Norrell, que, enfim, é um livro de fantasia. Eu amei Piranesi, ganhei esse livro do Cris. Então, é um livro que eu quero começar logo, inclusive, mas que eu quero ler até o final do ano, e é um calhamaço, né? Então, outro livro que eu quero ler até o final do ano é O Perder a Mãe, Uma Jornada pela Rota Atlântica da Escravidão, da Saidiya Hartman, que é uma autora estadunidense. Eu ganhei esse livro da minha irmã recentemente e é um livro que eu com certeza vou ler até o final do ano. Ele tem a revisão técnica e um texto de pós-fácil da Fernanda Silva e Souza, que é uma pesquisadora de literatura, que dialoga muito com a história. Eu sou muito fã da Fernanda, fiquei muito feliz quando vi que ela fazia revisão técnica e que tinha um texto dela aqui no final do livro. Inclusive, já li o texto dela e é incrível. Essa edição tá muito legal, então tô curiosa para ler esse livro. E os outros dois livros que eu quero ler até o final do ano são O Ano do Macaco, da Patti Smith, e o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Então, dois livrinhos que eu quero muito ler até o final do ano, esses 5, pelo menos, mas eu quero ler muitos outros, tá? Eu me limitei a citar 5 livros que eu pretendo ler. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha avaliação do primeiro semestre, dos meus planos para o próximo semestre de leituras. Se tiverem perguntas, me deixem aqui nos comentários, me digam se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar um like, por favor, que ajuda muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E um abraço e até o próximo vídeo.